Boa noite, telespectadores. O nosso assunto de hoje é laboratório de habilidades. Nós estamos aqui com o Honório Rodrigues, que é o enfermeiro de educação continuada da Unimed Vale dos Sinos e que vai contar para a gente o que é o laboratório de habilidades. Tudo bem, Honório? Tudo bem. Então, conta para nós o que, afinal de contas, é este laboratório, que tipo de habilidades a gente adquire nele, né, se for o caso, e como funciona, por que foi criado. Bom, boa noite. Acho que primeiro o interessante seria a gente contextualizar o que seria a simulação. Se nós pegarmos a essência, né, a simulação nada mais seria do que imitar uma situação real. Né? Se nós formos buscar lá da história, lá na Idade Antiga, né, já eram feitos moldes de pedra, também de barro, para simular doenças no ser humano. Aí nós temos a Idade Média. Lá na Idade Média, nós tínhamos também alguns ensaios realizados em animais, né? Práticas cirúrgicas experimentadas nos animais. Então, simulações, já imitando. Né? Então, o laboratório de habilidades seria um laboratório de simulação, isto? Exatamente, um laboratório de simulação, onde nós vamos simular situações reais. Né? E a essência da simulação veio lá a simulação que nós temos hoje, ela veio lá da aviação. Lá em torno de 1927, 25, foram os primórdios da simulação realística que nós temos hoje. Tá? E qual é o intuito do laboratório? Qual é o intuito da simulação clínica, né, na parte da saúde? Primeiro, né, é fazer com que o profissional ele aprenda fazendo e sentindo. Fazer ele experimentar uma situação o mais próximo possível da realidade. Então, esse é o princípio fundamental de um laboratório de habilidade de simulação. Que, aliás, né, conta com um equipamento de alta tecnologia, onde a pessoa, né, sobre a qual é simulada todas as situações é um boneco que respira, que simula todas as coisas as respostas que um paciente um humano, não é verdadeiro, naquela situação, como reagiria da mesma forma, não é? Exatamente. Ele consegue interagir com o profissional. Né? Então, ele dá respostas ao profissional. Exemplo, né? O profissional vai observar no monitor cardíaco e ao traçado cardíaco daquele manequim que está simulando um paciente, aparece lá, e é exatamente o traçado do manequim. O manequim ele tem expansão torácica, como se fosse um ser humano mesmo respirando. O operador da simulação ele tem condições de falar com o aluno através do manequim, então dando uma maior fidelidade na simulação. Bem, pensando-se em batimento cardíaco, então, pode ser simulado uma arritmia, uma insuficiência cardíaca, uma parada cardíaca, os ritmos vários, diferentes, de acordo com as patologias que uma pessoa pode apresentar? Exatamente. O manequim ele tem uma diversidade de arritmias que podem ser simuladas, né? A própria ausculta cardíaca, então nós podemos simular diversas patologias respiratórias ali para o profissional testar a ausculta. Né? Então tem várias situações que imitam realmente um paciente. Como disseste, podemos simular uma parada cardíaca, podemos simular uma situação de bradicardia, né, de uma diminuição súbita dos batimentos cardíacos, ou propriamente taquicardia, ou aumento. Então, fica tudo a questão de gerenciamento do instrutor. Um pulmão com bronquite, com enfisema, aquela falta de ar... Exatamente, com enfisema, a falta de ar, com uns sibilos também, então a gente consegue ver aquele, como a gente diz, né, o chiadinho de gato, miadinho de gato, tudo a gente consegue simular no manequim. Olha só, e o legal de tudo isso é que as pessoas que estão no entorno, que estão ali para ser treinadas, elas têm que saber o que fazer quando acontecem essas situações. E aí, o bom treinamento, né, que eu creio que foi o motivo de se criar o laboratório de habilidades, não é, Honório? Exatamente. O motivo de criar o laboratório de habilidades foi de aumentar a qualidade da assistência e, principalmente, trazer maior segurança para o nosso paciente. Tá? Porque, uma vez que eu faço a simulação, eu trabalho com duas linhas.
uma que eu capacito o profissional muito próximo da realidade. Neste caso, ele vai estar vivenciando a situação, ele vai estar vivenciando a condição de estresse, porque muitas vezes o que induz o profissional ao erro é o estresse, então ele vai estar vivenciando aquele estresse dentro de um ambiente controlado, onde eu não tenho nenhum dano para o paciente e não tenho nenhum dano para o profissional nem para o aluno. É um ambiente extremamente controlado. Né? O bacana também que, por exemplo, durante esse treinamento, se o profissional errar, não é simplesmente não acontece nada, acontece, né? Se ele errar, conta para nós como é que o boneco faz aí, né? Quando o profissional erra. Sim, tem situações, né, que se o boneco errar, o profissional errar, o boneco vai responder para ele. Por exemplo, o boneco pode gritar. Se ele fizer um procedimento que causar errado, que causar gerador a ele pode gritar. O operador pode gerar, né, esse som de grito ou até mesmo pode conduzir para um desfecho não favorável. Mesmo o manequim pode, entre aspas, morrer, né? Até para preparar o profissional para ele enfrentar essa condição de frustração, né? Para ele conseguir conduzir essa. Claro que o profissional sempre é treinado buscando êxito, mas o êxito nem sempre é viável de acordo com a condição, às vezes, do paciente, né? Mas, sim, o manequim pode dar uma resposta que não é aquilo que o profissional está esperando. Então, também é bom ter esse tipo de simulação, não é? E os bonecos, né, eles são adulto e também infantil, né? Temos lá um boneco infantil também para aqueles que lidam com crianças. Sim, nós temos manequins que simulam um recém-nascido, nós temos um manequim que simula um bebê de aproximadamente 1 ano de idade, nós temos um manequim que simula uma criança de 5 anos e 3 manequins que simulam, 3 simuladores, no caso, né, que simulam adultos. Isso, eu creio que é um serviço que não existe aqui no Rio Grande do Sul, outro igual, não é, Honório? Instituição de saúde, né, privada, eu desconheço. Eu desconheço a instituição de saúde no Rio Grande do Sul privada que tenha. Tem outras instituições de saúde públicas, mas aí que são hospitais e escolas, em virtude disso, aí sim elas têm laboratório. Mas aqui do Vale, de instituição de saúde, a Unimed foi pioneira. Olha, e isso é um serviço da AVS Empreendimentos, que tem a Unimed como, né, sócia majoritária, digamos assim, né, mas que foi iniciativa da própria Unimed em buscar todo esse treinamento. Foi um investimento bastante alto, né? Porque é uma tecnologia, é quase que um ser humano de verdade, com todas as respostas. É uma coisa fantástica, não é, Honório? Eu acho que deve estar sendo muito produtivo para vocês, enfermeiros, técnicos, os médicos. Eu acho isso uma coisa assim fantástica mesmo, um serviço que faz com que as pessoas possam ter muita segurança, né, e entregar sua saúde aos cuidados aí, né, dos cooperados da Unimed. Exatamente. O laboratório de simulação e a simulação na Unimed, ela se instituiu através dos nossos times de resposta rápida, que são denominadas as equipes de ressuscitação cardiopulmonar. Hoje, através da simulação, nós alcançamos índices que são expressivos no estado e também no Brasil. Né? Para se ter ideia, nós temos hoje um índice de ressuscitação cardiopulmonar para ritmos chocáveis, né? Ritmos que são oriundos normalmente em morte súbita, nós temos um índice de ressuscitação de 70%. Tá? É um índice bem expressivo. Em 2016, nós tivemos um índice bem expressivo, onde foram 6 casos, e os 6 casos foram revertidos com sucesso e sem sequelas. E, recentemente, também tivemos um caso de um cooperado, né, que ele teve uma morte súbita dentro das instalações da Unimed, foi prontamente atendido pelas equipes e hoje, graças a Deus, está trabalhando sem nenhuma sequela. Né? E tudo isso embasado com a simulação. Bom, então este resolveu morrer no lugar certo. Brincadeirinha, estou brincando que é um colega nosso, né, Honório? E realmente, né, já estava dentro de um ambiente com uma equipe muito bem treinada, né? E está aí, não é, muito bem atendendo a muitas outras pessoas. Bem, a gente vai fazendo um breve intervalo,
Vamos deixar nos nossos intervalos aí um pouquinho desse laboratório de habilidades, de como funciona esse treinamento, né, essas simulações, e agradecendo neste momento ao Honório, mas daqui a pouquinho a gente volta com você falando um pouco mais sobre este serviço que pode sim e é estendido a profissionais que não são da Unimed e que são da área médica, da área da saúde, dos vários profissionais até, inclusive empresas, né? Mas daqui a pouquinho a gente volta com você. Muito obrigada, Honório. Parabéns aí pelo excelente trabalho que realizam lá e que vocês possam, com este treinamento, estar sempre salvando mais e mais vidas aí, prontamente. Obrigada. Capaz, eu que agradeço. Estamos de volta e continuamos a falar em Laboratório de Habilidades, um serviço oferecido aos cooperados e colaboradores da Unimed Vale dos Sinos, mas também a todos os outros profissionais da área da saúde que tenham interesse em fazer um bom treinamento de atendimento à saúde, especialmente em situações de urgência, de emergência. E agora a gente vai falar também com a Thaís Reichert, que também é enfermeira de educação continuada da Unimed Vale dos Sinos e que vai falar assim mais especificamente então sobre os cursos que são oferecidos lá. Tudo bom, Thaís? Tudo bem, boa noite. Na verdade, hoje nós temos alguns cursos que são nossos carros-chefes, né? Alguns são bem específicos para profissionais da área da saúde, como, por exemplo, o ACLS, é um curso avançado de cardiologia, mais voltado ao público da área da saúde, médicos, enfermeiros, acadêmicos de medicina e enfermagem a partir do 8º semestre. Temos o curso avançado de suporte avançado de vida em pediatria, também voltado a esses profissionais. E temos o BLS, que seria o suporte básico de vida, que pode ser, inclusive, realizado por pessoas da comunidade, né? Profissionais que atuam no resgate, profissionais da área da saúde e também o público interessado. Olha, em relação à pediatria, vira e mexe a gente ouve nos noticiários que alguma criança morreu afogada ou engasgada, enfim, várias situações, né? Seja numa escola ou até mesmo em casa, né? Por assim dizer. A gente já teve experiências assim nesse sentido e é muito importante as pessoas saberem como agir, né, no momento, ter uma atitude rápida e que possa salvar uma vida, mesmo não sendo um médico ou um enfermeiro, não é, Thaís? Sim, com certeza. Inclusive, isso nós temos uma legislação que ano passado surgiu, se evidenciou essa necessidade, né? E agora em abril está entrando em vigor. E ela diz que todos os profissionais que atuam na área da educação com crianças pré-escolares, escolares, devem ter um curso básico de primeiros socorros. Inclusive, nós estamos desenvolvendo um curso para atender, né? Se houver comunidade houver interesse, a gente consegue atender também essa demanda. Bem, isto então vai se tornar uma exigência legal. Isso, na verdade, desde o final do ano passado, e aí agora em abril entra em vigor. É uma lei federal. Então, gente, né, o pessoal que nos assiste aí, né, que tem instituições, né, de cuidados às crianças, creches, escolas materno-infantis e mesmo as escolas normais, né, porque tem desde o início até o 2º grau, lá eu creio que vai ser exigido também, não é, Thaís? E tu falaste antes também nos estudantes de medicina, né? Claro que isto vai acontecendo ao longo, né, do curso de medicina, mas quanto maior o treinamento, mais apto, mais capacitado se torna aquele aluno e, inclusive, né, ter a prática juntamente com a teoria é muito mais produtivo. Eu acho fantástico. Se fosse na minha época, eu creio que assimilaria muito mais rapidamente aquilo que antes o Honório falou, né, que são simplesmente as instruções explanativas. Não é? Então, na prática, a pessoa já sabe como funciona, né? O boneco grita, reclama, até morre, não é? Mas pode ressuscitar de novo.
Exatamente. E é bem interessante as estratégias de aprendizagem que são aplicadas a esses cursos, né? São cursos de imersão, então os alunos eles aprendem não somente fazendo e sentindo, mas também pela repetição. Então são criados diversos casos clínicos onde eles devem atuar e se trabalha muito a liderança. Olha, e é bom porque as pessoas podem errar neste período, né? E não precisam ter medo de errar. Não é algo que assim, será que é um curso difícil? É como computador, mais ou menos, né? Quando a gente enfrenta pela primeira vez, assim, e se tem talvez um receio de mexer no equipamento, né? Neste equipamento se pode mexer bastante para depois, na vida real, poder aplicar em prol, né, das pessoas que se encontram nessas situações, não é? Exatamente, o Honório já falou um pouquinho a respeito, né? Mas falando dos equipamentos que a gente tem, eles simulam inclusive os alertas sonoros que nós temos, então é tudo muito próximo da realidade, né? Isso auxilia bastante na segurança do aluno, de lá na ponta, na assistência, a gente sente assim que eles saem do curso querendo atender uma intercorrência semelhante ao que eles fizeram. Esperando que aconteça alguma coisa. Ou melhor, a gente nunca quer que aconteça nada. Mas as coisas acontecem, não é? E que bom que acontecem quando temos profissionais habilitados para o atendimento. E isso também me faz lembrar, porque também sou médica do trabalho, atualmente estou mais dedicada à geriatria, mas atendi durante muitos anos várias empresas e tem a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, tá? E que exige que hajam profissionais treinados também para esse tipo de intercorrência, juntamente muitas vezes com brigada de incêndio, enfim, não é? Tem que ter uma equipe treinada na empresa. Então, esses profissionais, estas empresas também podem se assessorar desses cursos? Com certeza podem. O BLS, que hoje já está bem implantado, digamos assim, está rodando super bem. E nós estamos também trabalhando em cima do atendimento pré-hospitalar. Então, para aquelas empresas que têm brigada de emergência, tanto o BLS quanto o atendimento pré-hospitalar, com certeza, farão a diferença, né? E é a exigência em legislação que se tenha. E hoje, a capacitação que nós temos nessas empresas, ela acaba sendo um pouco superficial, até pela carga horária e recursos, enfim, então isso viria a agregar bastante. E são bonecos daqueles que a gente conhece de antigamente, aqueles bonecos de borracha, enfim, né, que não tem como simular respostas, ritmos cardíacos, respiração e tantas outras coisas que realmente são como em um ser humano mesmo, né? Então, é um treinamento que capacita para que haja essa ação de uma forma adequada para uma pessoa mesmo, não é? Seja ela criança, adolescente, adulto jovem e até o idoso também, não é? Exatamente. Bem, Thaíse, esses cursos podem ser adquiridos, as pessoas têm que se inscrever, eles acontecem com uma periodicidade. Existe alguma época do ano para que as empresas, escolas, profissionais da área da saúde, estudantes ou mesmo leigos que queiram, né, fazer esse curso possam procurar pelo laboratório de habilidades? Sim, no site da Unimed tem a parte lá do nosso centro de treinamentos, então consegue até visualizar um pouquinho do que é a nossa estrutura e tem o contato, tem o e-mail da pessoa responsável, o link, nós estamos inclusive com cursos abertos agora, o ACLS que acontece dia 13 e 14 de abril, está com as inscrições abertas, então nas nossas redes sociais o pessoal consegue acessar aquele link que já vai direcionar ao centro de treinamentos. Olha só, isso é importante. Quanto tempo dura cada curso, cada treinamento? Então, o suporte básico de vida, que ele não tem um público específico quanto os de suporte avançado, são 10 horas, na verdade, ao todo, das 8 da manhã até as 18. Né? Ele deve conter, no mínimo, 8 horas. A gente acaba contando essas 10 horas. E os de suporte avançado, 20 horas, que é o final de semana inteiro, sábado e o domingo. E existe, então, uma certificação, né, oficial, e para os estudantes, quem sabe, até para o seu currículo, não é? Exatamente. Então, essa certificação ela é válida por 2 anos para aquele aluno aprovado. Na verdade, a Unimed se credenciou à ASHE, né, American Safety and Health Institute,
que nos dá, então, a marca BLS, a marca ACLS e PAUS, que é amplamente conhecido na área da saúde. Eles têm validade por 2 anos, essa credencial, mas aquele aluno que não obteve a aprovação ganha, de qualquer forma, o certificado de participação. O certificado não tem uma validade específica, mas a credencial, 2 anos. Só que bacana, hein? Gente, é um curso que vale muito a pena de fato, né? As pessoas mesmo nesse suporte básico é interessante para qualquer pessoa, eu penso, porque a gente nunca sabe quando vai enfrentar uma situação assim, seja domiciliar ou mesmo ocasionalmente em algum evento, até fora, não é, do ambiente de hospital ou de qualquer outro nosocômio, escolas, enfim. Bom, a gente quer te agradecer também, né? Dizer que o trabalho que vocês realizam é super bacana, importantíssimo e que avaliza, acima de tudo, também o trabalho dos profissionais da Unimed. Muito obrigada, Thaís. Eu que agradeço. Muito obrigada.